Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando nesta terça-feira, dia 7 de maio de 2024, a gente está chegando por aqui para mais um dia de vídeos, e esse nosso primeiro vídeo, a gente falando de futebol e de esporte para você que tá sempre aí ligado com a gente, tá bom? Continue ligado que já a gente volta para trazermos aí muita notícia, muita informação. Hoje tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos, né? Que aconteceram ontem. O Santos 100% de aproveitamento, atropelou a equipe do Guarani na Vila Belmiro, sem público. E a gente traz informação já para você, como que ficou a tabela de classificação da Série B do Brasileirão, já. Segura aí que eu volto já depois dos recados de Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Belezinha, depois dessa vinheta bonita, né? Estamos de volta para trazermos aqui para vocês notícias, informações de esporte, de futebol do seu clube do coração, dos campeonatos aqui no nosso país e também fora dele, né, rapaz? Muita notícia, muita informação nacional e internacional também. Entre as nossas informações, vamos falar do Vasco da Gama, porque a SAF do Vasco pode acelerar o pagamento das dívidas. Já a gente vai ler essa matéria para tentar entender, né? E claro, saber também da opinião dos especialistas. Já a gente traz para você também, ainda falando de Vasco, né? Não é frontal. CBF divulga áudio do VAR, impossível vermelho para zagueiro do Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama. A gente traz já para você também que John Textor do Botafogo, rapaz, John Textor do Botafogo é multado, mas escapa de suspensão pelo STJD por denúncias de manipulação. A gente traz já para você esse caso que tá assim, se prolongando e não chega num denominador comum, né, rapaz? Não chega numa decisão de jeito nenhum e só coloca em xeque a arbitragem. Na verdade, todo mundo, jogadores, dirigentes, todo mundo, né, se coloca em xeque aí com essa situação. No Atlético Mineiro aciona CNRD para cobrar dívidas de Vasco, Fluminense e Ceará. A gente conta já
essas cobranças aí que o Galo tá fazendo, né? Licitação do Maracanã, Vasco e W Torre ganham pontos em recurso, mas seguem longe da dupla Fla-Flu. É outra briga também que o Vasco comprou aí, que não vai dar em nada, né, gente? Cá pra nós. Pois é. Na justiça, fundo inglês acusa 777, dona do Vasco, de ser castelo de cartas controlada por outra empresa. A gente conta detalhes já já. Cada dia que passa chegam mais coisas, né, gente? Vai chegando coisa. Ex-Liverpool diz que Casemiro deve sair do United. Abre aspas, vai para a MLS. Fecha aspas, que é a Liga Americana. Já já a gente traz informação para você que tá ligado com a gente. Será que o Casemiro realmente vai? Vai mesmo para outra equipe? Casemiro que perdeu muito espaço aí no futebol europeu, né, rapaz? Casemiro perdeu muito espaço no futebol europeu assim que saiu do Real Madrid, né? Foi buscar novos ares, mas não funcionou. A realidade é essa, né? Já a gente traz também notícias para você que é flamenguista principalmente, né? Que gosta de saber do, como ele é carinhosamente chamado, do velhinho JJ, né, rapaz? Já já a gente vai falar do JJ porque colo para Malcom e fúria com rival, Jorge Jesus rouba a cena em virada do Al Hilal, né, rapaz? O Al Hilal que tá prestes aí a conquistar o título lá da Arábia Saudita. E o Jorge Jesus fazendo história por lá também. Por aqui, ele já fez história com a frente do comando aí do rubro-negro carioca, o Flamengo. Já já a gente traz essas informações e um pouco mais para vocês. Como já disse no início aqui, vamos falar também da Série B, né, rapaz? Também tem Copa Sul-Americana hoje, com os brasileiros entrando em campo. Tem também a Libertadores da América, onde tem brasileiros também entrando em campo hoje. Hoje o Corinthians joga pela Copa Sul-Americana, hoje o Flamengo joga, e o Galo também, o Galo Mineiro, né, pela Taça Libertadores da América. O Galo pode carimbar a sua classificação nesta terça-feira. Já o Flamengo, se ganhar, né, melhora ali a sua condição no seu grupo, e se perder, fica numa situação complicada, até com risco de não se classificar para a próxima fase da competição, que seria um desastre total, né, rapaz? E aí, acho que se acontecesse uma coisa dessa, acredito que não vai acontecer, mas se acontecesse uma coisa dessa, Tite não resistiria de jeito nenhum. Pois é, mas nossos pedidos para você deixar seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais na divulgação aqui do nosso canal. Tem um espacinho aqui, viu, gente? Espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos, as nossas opiniões, né? E você, lógico, dê a sua opinião também, não se influencie pela minha opinião não, tá? Se você achar que eu estou certo, joia, eu te agradeço. Se você achar que eu estou errado, né? Eu te agradeço do mesmo jeito. O importante é você estar aqui assistindo a gente e dar a sua opinião aí, que eu quero saber qual é a sua opinião sobre os assuntos que a gente traz aqui, tá bom? Aborda aqui para você. Pois é, compartilhe esse nosso vídeo aí com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda muito, mas muito a gente. Você não é inscrito no canal ainda, né? Não é? Então se inscreve no canal, e após se inscrever no canal, tem aqui embaixo um sininho de notificações, toque ou clique nele e aí vai abrir uma aba de opções. Lógico, você escolhe a opção todas e assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você já sabe, né? Corre pra cá para ficar bem informado sobre as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. E também de futebol, né? De futebol, de esporte aqui no nosso Brasil, na nossa Bahia, em todo o Brasil também e o mundo, né, rapaz? A gente traz notícias aqui de todo lugar do planeta. Pois é. Vamos de informação então, começando, como eu já anunciei para vocês, de Vasco da Gama. Como a SAF do Vasco pode acelerar o pagamento das dívidas. Opiniões de especialistas é o que a gente vai saber a partir de agora. O balanço financeiro da SAF do Vasco, referente a 2023, aponta crescimento recorde nas receitas do clube, mas levanta como debate principal o tamanho da dívida e a estratégia para pagá-la.
Pois é, rapaz, a SAF, como parte do acordo com o clube associativo, deve mais do que possui em ativos. O passivo descoberto, que saiu de 594 milhões em 2022 para 601 milhões em 2023, é resultado da herança das dívidas assumidas. Mas o que fazer para acelerar o pagamento? A grande dificuldade é diminuir o custo desta dívida. Isso significa renegociar para obter descontos, redução de juros e alongamento do prazo da dívida de cerca de 700 milhões de reais que a SAF assumiu. 210 milhões foram pagos até o momento, 90 milhões em 2022 e 120 milhões no ano passado. Mas, considerado atualizações e correções, a redução líquida é de 60 milhões de reais. Até porque o Vasco também foi ao mercado, gastou muito com contratações, né? Então essa dívida acabou aumentando. O Vasco tem duas grandes dívidas: a tributária, consolidação de toda a dívida do clube com o governo federal feita em 2021, no valor de 240 milhões de reais. O RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que consolida as dívidas cíveis e trabalhistas da associação em troca da destinação de 20% da receita corrente líquida para o seu pagamento, que totalizava 223 milhões de reais. Comparando os balanços de 2022 e 2023, é fácil entender como os juros altos estão impactando na não diminuição da dívida, apesar de a SAF estar cumprindo com o pagamento das parcelas. A tributária saiu de 244 milhões para 240 milhões e o RCE caiu de 257 milhões para 223 milhões de reais. Do valor pago, 55,3 milhões corresponderam às dívidas e 32,5 milhões de reais aos juros. O Conselho Fiscal do Vasco, SAF, apontou preocupação sobre a situação atual da dívida em parecer publicado junto com o balanço. Segundo o órgão, os números indicam incerteza sobre a continuidade operacional da empresa. Abre aspas. Uma vez mais, louvamos os esforços de pagamentos de dívidas em seus diversos tipos: RCE, fiscal, previdenciária, bancária, junto a entidades desportivas, continências e acordos extrajudiciais, alcançando na verdade um valor de mais de 140 milhões de pagamentos principal mais juros somente no ano de 2023. Ainda assim, o saldo final de dívida da SAF em 2023 segue significativo. O serviço da dívida ainda é alto e, portanto, é necessário um plano estruturado de pagamento, renegociação para garantir o equilíbrio financeiro do Vasco SAF. Entendemos que é prioritário estabilizar os resultados esportivos, que em 2023 a ação executado com sucesso, de maior retorno geral, inclusive financeiro, para a SAF era a manutenção na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas é mister reduzir a alavancagem da empresa. A reportagem questionou o Vasco sobre a estratégia para diminuir os custos da dívida, mas a SAF não se posicionou até a publicação da reportagem. Pessoas da empresa ouvidas pelo GE disseram que já existe uma estratégia de renegociação e acreditam que houve avanço significativo no primeiro balanço referente a um ano completo, que apontou o aumento na capacidade de o Vasco pagar o que deve, avançando na busca pela estabilidade financeira. A cobrança do Conselho Fiscal por um plano para reduzir a dívida é compartilhada por especialistas consultados pelo GE. César Grafietti, economista e consultor de gestão e finanças do esporte, e José Américo, engenheiro e PhD em finanças. No caso do RCE, principalmente, Américo propõe mais agilidade na renegociação com os credores, utilizando estratégia possibilitada pela lei
da SAF. Naturalmente, os credores mais antigos têm o direito de receber antes, mas caso o credor conceda desconto de 30% ou mais, ele vai para o primeiro lugar da fila. Seria algo bom para os dois lados, na visão do especialista. Abre aspas, será preciso escolher caminhos tortuosos. Fecha aspas. Pois é, rapaz, aí segue aqui a opinião dos especialistas do GE, né? Os dois especialistas, mas tem um lado bom, né? Que pagou quase 300 milhões de reais da dívida do Vasco, que era mais de 700 milhões de reais, mas devido toda a operação, juros em cima de juros, etc, o líquido que foi pago foi só 60 milhões de reais. Quer dizer, 60 milhões de reais é muito dinheiro, né? Mas para uma dívida de 700 milhões de reais, 60 milhões, meu amigo, é nada, né? É nada. E aí o Vasco vai ter que ir, o Vasco SAF, né? Tentar uma outra estratégia, como essa aí que os especialistas disseram, né? Tentar renegociar, claro, as dívidas de quem tem mais tempo, né? Na fila para receber. Se a negociação for por um desconto maior, vai ficando em primeiro. Na outra vai ser, eu vou dar um desconto maior, fica em primeiro de novo. E assim sucessivamente vai se organizando aí esse novo planejamento do Vasco. O que o torcedor espera, né, é que essa dívida seja paga, evidentemente, e que a empresa 777 honre com aquilo que prometeu, né, gente? Porque até agora a coisa está muito complicada. A gente não tem, eu falo a gente porque eu torço pro Vasco também, então não temos ainda um time confiável que o torcedor olhe e fale assim, esse eu vou pro estádio porque a gente pode até perder, mas a gente compete. Não temos, hoje não temos. Daqui a algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Vasco pode melhorar, e eu vim aqui falar, não, hoje a gente tem um time competitivo e confiável, mas hoje nós não temos isso. Ainda se falando de Vasco, abre aspas, não é frontal, fecha aspas. CBF divulga áudio do VAR em possível vermelho para zagueiro do Atlético Paranaense contra o Vasco. Um verdadeiro absurdo. Eu já achei um absurdo na hora do jogo. Aí, graças a Deus que hoje tem essa possibilidade da gente ouvir o VAR, né, rapaz? Depois dos jogos. Aí você ouve o VAR, você fica mais indignado ainda, porque assim, parece que eu tô vendo uma imagem, e vocês, não sei a opinião de vocês, até gostaria, por isso que tem esse espacinho aqui, a gente vê uma imagem e vê quem tá na sala do VAR interpretar totalmente diferente, parecendo que eles estão vendo uma outra imagem. Porque o que o cara fala, o que eles falam durante a conversa com o árbitro no campo, é que a bola iria, o toque que o Verratti deu na bola, ela ia pro meio campo. Como que uma bola na entrada da área praticamente do Atlético Paranaense, Verratti dá um toquinho para já dar um toque para passar do jogador e receber na cara do gol, essa bola ia para o meio campo e já estava chegando um outro jogador do Atlético Paranaense. Só que a imagem mostra totalmente diferente. E o especialista de arbitragem da Globo disse isso, não, o toque que ele dá é curto para ele sair na cara do gol. Se não tem o toque do braço do jogador do Atlético Paranaense, essa bola, o Verratti chegaria e ficaria na cara do gol. E o jogador do Atlético não chegaria a tempo. O Verratti faria o gol? Não dá para saber. Dentro poderia defender, o Verratti poderia chutar para fora, enfim, um monte de coisa poderia acontecer. Mas isso não tira a questão de que o jogador do Atlético Paranaense tinha que ter sido expulso. Tinha que ter sido marcada a falta, né? E teria que ter sido expulso o jogador do Atlético Paranaense. A CBF divulgou as imagens e o áudio da cabine do VAR na partida do Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama, quando o Atlético venceu por 1-0, disputada na tarde do sábado, não, foi domingo, né, gente? Foi domingo, na Liga Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão. Entre os lances analisados está o alvo de reclamação por parte dos vascaínos, o possível lance de cartão vermelho para Kaique Rocha, zagueiro atleticano em disputa com Verratti. Para o comentarista de arbitragem PC Oliveira, o zagueiro do Atlético Paranaense deveria ter sido expulso.
O lance aconteceu aos 9 minutos do segundo tempo, após lançamento. Após lançamento, o Verratti tentou dar um balãozinho sobre a defesa do Atlético Paranaense. O atacante reclamou muito de possível toque de mão de Kaique Rocha, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. PC Oliveira acredita que o lance era de falta e cartão vermelho. O árbitro de vídeo foi Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte, VAR FIFA. Apesar de confirmar que a bola bateu no braço do jogador, ele interpretou que o lance não era frontal e, por isso, não recomendou o cartão vermelho ao defensor do Atlético Paranaense. Estamos checando a questão tática e se pega no braço ou não. Ele ia fazer um drible e tem a possibilidade do outro defensor chegando. A direção não é frontal, a bola toca no braço, mas a direção não é frontal. O drible é feito em direção ao centro do campo e tem um defensor que poderia disputar essa bola. Seguimos. Está checado, a direção do drible é para o meio do campo. Um absurdo ouvir isso, né, gente? Eu vou ler novamente para ver se vocês conseguem acreditar. Estamos checando a questão tática e se pega no braço ou não. Ele ia fazer um drible e tem a possibilidade do outro defensor chegando. A direção não é frontal, ou seja, pro rumo do gol. A bola toca no braço, mas a direção não é frontal, repetiu o árbitro de vídeo. O drible é feito em direção ao centro do campo, meio do campo, e tem um defensor que poderia disputar essa bola. Seguimos. Está checado, a direção do drible é para o meio do campo, analisou a cabine do VAR. A análise da cabine do VAR difere da explicação de PC Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo. No programa Troca de Passes na noite do domingo, PC disse que Kaique Rocha faz um movimento adicional com o braço e o toque de Verratti para o meio torna o lance ainda mais frontal. Ele, Kaique Rocha, salta, é o movimento adicional, a posição era boa, o Daronco não conseguiu perceber em campo e o assistente tinha que ter marcado, falta indiscutível, ele salta, tentando bloquear a passagem da bola e tem esse gesto expansivo. Primeiro, com relação ao toque do Verratti, é um toque para o centro do campo. Para mim, é leve, sutil, só para tirar o Kaique Rocha. É só um balãozinho para tirar o defensor da jogada. Quando o jogador dá um toque e a bola vai para a lateral, ok. Mas o Verratti toca para o meio, vai ficar mais frontal ainda. Vai para dentro da área e ficaria mais próximo do goleiro do Atlético Paranaense. Para mim, configura uma situação clara de gol. Se essa bola não bate no braço do Kaique Rocha, ele vai embora para o confronto com o Bento. É falta e cartão vermelho. O Vasco enfrenta o Vitória no próximo domingo em São Januário, às 11 horas da manhã. O jogo é válido pela 6ª rodada da competição. Sim, vocês lembram que eu disse ontem aqui, né? A arbitragem, ela não tem um critério. A arbitragem brasileira não tem um critério. Porque o lance que é para expulsão, não expulsa. Lance que não é para expulsão, expulsa. Eu pergunto para vocês, qual o lance mais claro de expulsão? Perguntar para vocês. E quero, vocês puderem comentar aqui, dar a sua opinião também. Qual o lance mais claro de expulsão? Esse aí, de Verratti envolvido com o Kaique Rocha do Atlético Paranaense, ou do Vitória, contra o São Paulo. Qual o mais claro de expulsão? Se vocês estivessem com apito, qual vocês, vendo pelo VAR, expulsaria o jogador? Vou deixar essa pergunta no ar para vocês aí, porque é complicado, gente. Complicado demais. Eu não estou aqui por ser torcedor do Vasco da Gama. Não estou aqui, porque você é torcedor do Vasco da Gama, você vai estar defendendo o Vasco. Uma jogada dessa, se é o Vasco, é cartão vermelho e o jogador do Vasco fica 2, 3 jogos suspenso. Pode ter certeza.
Você lembra que eu falei ontem aqui, torcedor do Vasco, se o Vasco não conseguir vencer, ainda tem 32 rodadas pela frente para o Vasco se recuperar. Não precisa quebrar São Januário e prejudicar o clube, porque se o Vasco novamente, torcedor do Vasco, quebrar São Januário novamente, né, fazer aquela baderna toda que fez contra o Goiás no ano passado, o Vasco não vai mais jogar em São Januário esse ano, gente. Não vai mais, porque com o Vasco tudo é diferente, né? Porque o Vasco é um time que ele defende todo tipo de discriminação. Tudo, qualquer pessoa, qualquer estado, qualquer coisa que esteja acontecendo fora do normal, o Vasco vai lá e defende. E isso causa incômodo, se incomoda demais, né? O Vasco vai para cima nessas causas. E isso incomoda demais. Sabe o que significa sistema, né? Incomoda muito. Então, e quando alguém está incomodando muito, o que é que acontece? Esse alguém é perseguido. E no caso, esse alguém é o Vasco. Ou vocês acham que se fosse um outro clube ali, não teria marcado falta e expulsado o jogador do Atlético Paranaense? Mas era o Vasco, né? É muita coincidência. Com o Vasco, o VAR não funciona. O VAR deu um problema, né? Várias coisas acontecem, gente. As linhas eles não conseguem traçar as linhas quando é o Vasco. O Vasco caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019, se eu não me engano. Um jogo do Internacional em São Januário, um gol impedidaço do Atlético do Internacional, que eles não conseguiram traçar a linha devido à sombra do estádio. A sombra do estádio, devido à sombra do estádio, eles disseram que não conseguiram traçar as linhas. E depois disso, o VAR parou de funcionar. É muita coincidência? Só se for para vocês, para mim, não. Vamos falar do Botafogo de John Textor. Do Fogão é multado, mas escapa de suspensão pelo STJD por denúncias de manipulação. John Textor, sócio majoritário da SAF botafoguense, escapou de suspensão pelo STJD no julgamento de manipulação de resultados. Em sessão realizada na tarde de ontem, segunda-feira, no Rio de Janeiro, o norte-americano recebeu um prazo de 5 dias para apresentar as provas que afirma possuir. Ele foi multado em R$60 mil. O dinheiro será destinado ao Rio Grande do Sul, estado afetado por uma tragédia climática. Textor foi punido no artigo 220-A do CBJD, deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva, em R$60 mil. Ele terá 5 dias para apresentar documentos que alega possuir e cumprir as determinações do STJD. Senão, poderá ser julgado no artigo 223, deixar de cumprir decisão da Justiça Desportiva. O prazo para a apresentação das provas depende da entrega do acordão. Então, ainda não tem data definida. A denúncia aconteceu pelas declarações de John Textor após a partida contra o RB Bragantino pela fase preliminar da Conmebol Libertadores em fevereiro. Ele afirmou o seguinte: alguém disser que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022 e 2023. E nós temos provas. A defesa do Botafogo, liderada pelo advogado Michel Assef Filho, chegou a pedir a suspensão do julgamento, argumentando que Textor não é obrigado a mostrar documentos e tem se mostrado presente para ajudar
para ajudar o caso, mas este foi indeferido. Em abril, o texto afirmou que tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por 2 anos e divulgou um documento baseado em relatos de inteligência artificial que indicava, no entender dele, que 5 jogadores do São Paulo manipularam a goleada sofrida por 5-0 para o Alviverde no Brasileirão de 2023. Esse foi o segundo julgamento sobre a questão de manipulação de resultados envolvendo o texto. A primeira sessão, realizada no dia 14 de abril, foi adiada por um pedido de Miguel Ângelo Cansado, auditor do caso, para analisar o caso com mais precisão. Textor chegou a depor na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Na ocasião, apresentou documentos aos representantes e afirmou que a manipulação é realidade no futebol brasileiro. É a segunda punição sofrida por John Textor. No fim do mês passado, ele foi suspenso por 45 dias e multado em R$100 mil por declarações após derrota do Botafogo contra o Palmeiras em novembro do ano passado. O norte-americano ainda tem 6 dias a cumprir deste caso, o que será somado com a punição de agora. É o caso Textor que vai se arrastando, né? E com isso, todo mundo fica, né, com aquela cara de suspeito, né? Porque um jogador erra um passe, o torcedor fala aí, será que Textor tem razão? O juiz erra um lance, o adversário, né, que foi prejudicado fala, será que Textor tem razão? E vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco, meu amigo, a gente não sabe o que mais vai acontecer, né? Porque enquanto não definir essa questão se Textor tem razão ou não, se realmente ele tem provas ou não, essa ferida aí, vamos dizer assim, no futebol brasileiro vai continuar aberta e sem conseguir cicatrizar. Falar do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que tem grana, né, mana e din-din a receber de 3 clubes aí do futebol brasileiro. São eles, Vasco, Fluminense e Ceará. E o Atlético Mineiro, rapaz, acionou aí a CNRD para cobrar dívidas desses clubes. O Atlético Mineiro acionou o Vasco, Fluminense e Ceará na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas por Dívidas em negociações com 6 jogadores. Pois é, segundo o balanço do clube, foram descritos os valores que o Atlético tem a receber, incluindo as 3 equipes. No total, a quantia pode chegar a 22,5 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo comunicador Fred Augusto e confirmada pelo GE. Do Vasco, a cobrança é pelas negociações do volante Jair e do lateral Paulo Henrique. Segundo a apuração do GE, a transação do volante, na época, envolveu 13,2 milhões de reais. Já do lateral foi de 3,9 milhões de reais. No Flu, a dívida é referente ao lateral Guga, ao zagueiro Vitor Mendes e ao atacante Keno. A transação do lateral e do atacante custou 13,6 milhões de reais. Já o defensor foi por empréstimo. O valor não foi revelado. O tricolor afirma que está dentro do prazo de 90 dias acordado pelo Atlético. O Fluminense informa que não procede, que está sendo acionado na CNRD. A parcela de 20 de abril venceu e o Atlético Mineiro notificou o clube, informando que levaria o caso para a CNRD. Porém, o contrato prevê carência de 90 dias para o pagamento, ou seja, estamos contranotificando que estamos dentro do prazo. Todas as parcelas anteriores estão absolutamente em dia, informou o tricolor. A última cobrança envolve a venda de Guilherme Castilho ao Ceará. O Galo negociou o atleta por 9,6 milhões de reais, segundo informações do GE. Pois é, rapaz, quem deve tem que pagar, né, rapaz? Quem deve, né, tem que pagar. Certamente você já ouviu isso. Se o Vasco deve, e se a Ceará deve, se o Fluminense deve, né, o Atlético está certinho. Tem que buscar os seus direitos mesmo.
Licitação do Maracanã, que é outro assunto chato do caramba, mas a gente tem que falar, né, gente? Vasco e W Torre ganham pontos em recurso, mas seguem longe de Fla-Flu. A comissão do governo divulgou ontem, segunda-feira, o resultado dos recursos na disputa da licitação para exploração e operação do Maracanã pelos próximos 20 anos. A impugnação do consórcio Maracanã para Todos, formado pela W Torre e pelo Vasco, conseguiu 4 pontos da contagem inicial, o resultado das propostas técnicas. A dupla Fla-Flu e o grupo Arena 360 tiveram em recursos julgados improcedentes, mas o consórcio de flamenguistas e tricolores praticamente garantiu a vitória na disputa que começou ainda no ano passado. Isto porque, apesar do aumento de pontos da proposta dos vascaínos e da W Torre, o consórcio da dupla Fla-Flu manteve 117 pontos, mesmo tendo recurso improcedente para aumentar a própria nota e desclassificar Vasco e a W Torre. A do rival, com mais 4 pontos, agora tem 85 pontos. A informação foi publicada inicialmente pelo site Mundo Rubro Negro. As propostas financeiras serão conhecidas na quarta-feira em cerimônia na sede do governo do estado. Quem tiver a maior oferta leva 125 pontos contra 115 da segunda colocada. A média da pontuação afirmou a pontuação final tem peso de 60% para a proposta técnica e 40% da financeira. O que significa a nota final de Fla e Flu pode variar entre 120 pontos e 101 pontos. A do Vasco e da W Torre, 101 a 97 pontos. O consórcio Maracanã para Todos, formado pela W Torre e pelo Vasco, havia entrado com recurso no processo de licitação do Maracanã em abril. Alegaram que o edital não tratava de impedimento de jogos do Santos e do Brusque do Maracanã. A comissão do governo citou regulamento da CBF para justificar o veto das partidas do Maracanã para Todos. Na classificação inicial da proposta técnica, o consórcio de Flamengo e Fluminense praticamente havia garantido a vitória no certame, com 117 pontos contra 81 do Vasco. O terceiro consórcio, a RNGD, Arena 360, que administra o estádio Mané Garrincha em Brasília, terminou desclassificado por alcançar menos de 70 pontos e também entrou com recurso junto à Casa Civil do governo do estado do Rio de Janeiro, o que foi negado. Claro, eu já disse aqui, se o Vasco e a W Torre ganhar essa licitação aí, para mim vai ser uma surpresa assim gigantesca do tamanho do nosso país. Difícil, muito difícil. Por quê, gente? Quem comanda o estado do Rio de Janeiro é um flamenguista. E vocês acham mesmo que ele vai dar a concessão do Maracanã para o rival do Flamengo? Vocês acreditam nisso mesmo? Nesse país chamado Brasil? É a mesma coisa de acreditar em Papai Noel, né, gente? Pois é, na justiça, fundo inglês acusa a 777, dona do Vasco, de ser castelo de cartas controlado por outra empresa. Na última sexta-feira, o fundo inglês Lendenhall Capital Partners entrou com processo na justiça dos Estados Unidos contra a 777, dona do futebol do Vasco. O GE teve acesso ao documento, informado inicialmente pelo Bloomberg, em que o Josh Wander e seus sócios são acusados de fraude. Com 83 páginas, o documento explica que a Lendenhall acionou a justiça porque acusa a 777 de dar como garantia de empréstimo, na verdade, ativos no valor total de 350 milhões de reais, 1,8, na verdade, 350 milhões de dólares, 1,8 bilhão de reais, que não lhe pertenciam ou que já haviam sido oferecidos como garantia a outras empresas. O texto na Corte de Nova York denuncia a fraude contábil e possível esquema de pirâmide, colocando em xeque a saúde financeira da empresa que comprou o Vasco em 2022. O Wander já admitiu diversas e
fundamentais violações do acordo entre as partes. A única questão agora é se a Lederhall conseguirá recuperar milhões de dólares de prejuízo causado por um castelo de cartas à beira do colapso, diz a Lederhall no texto da ação. Meu Jesus Cristo, cada dia aparece uma coisa diferente, né, rapaz? Meu Deus do céu, é fácil não, rapaz. É complicado demais. Ex-Liverpool diz que Casemiro deve sair do United. Abre aspas, vai para a MLS. Fecha aspas. O Manchester United foi goleado pelo Crystal Palace por 4-0 na última segunda-feira, mais conhecida como ontem, no último jogo da 36ª rodada do campeonato inglês. Casemiro, que atuou improvisado como zagueiro na partida, foi alvo de muitas críticas pela atuação no confronto. O brasileiro de 32 anos foi driblado com facilidade no primeiro gol da partida, marcado aos 11 minutos do Olise, né? No último gol do Crystal Palace, Casemiro recuperou a bola, mas foi desarmado no campo de defesa. Na sequência do lance, os donos da casa marcaram o último gol da partida. Jamie Carragher, ex-zagueiro do Liverpool, participou da transmissão da partida pela Sky Sports e avaliou o momento vivido por Casemiro. Eu disse no intervalo que Erik ten Hag, teria que tirar o Casemiro. Acho que ele deveria saber nesta noite que só deve ter mais 3 jogos no nível mais alto e depois ir para a MLS ou para a Arábia Saudita. Eles pagam, fazem algum tipo de acordo. Ele é um jogador muito bom para se submeter a isso. Um homem desse nível não deveria estar passando pelo que está passando, disse aí o comentarista. Mal na defesa, Casemiro chegou a marcar 2 gols que foram anulados. Um por falta de Holland no goleiro Henderson e outro por impedimento seu, no caso, jogador do brasileiro, né, após uma cobrança de falta levantada na área. No clube desde agosto de 2022, o brasileiro tem contrato com o Manchester United até junho de 2022. Casemiro foi driblado 8 vezes contra o Crystal Palace. Normal, né, gente? Normal, até porque o time do Manchester United, meu amigo, de um tempo pra cá, né, de algumas temporadas, já não é aquele Manchester que a gente se acostumou, né, a acompanhar. Colo para Malcom, rapaz, e fúria com o rival. Jorge Jesus rouba a cena em virada do Al Hilal. O Al Hilal suou para superar o Al Ahly e garantir mais uma vitória rumo ao título saudita. E no duro confronto aí da segunda-feira ontem, fora de casa, o técnico Jorge Jesus roubou a cena com diversas reações enquanto a bola rolava e também depois do confronto. Além das tradicionais cenas de impaciência com seus comandados, né? O ex-comandante do Flamengo chegou a carregar Malcom ao todo gol da vitória no colo. E a cena tá aqui, uma cena bem bacana, né, rapaz? Agora cuidado que o velhinho já tem uma idade avançadinha, né, rapaz? Cuidado com o menino aí. A imagem inusitada foi registrada pela transmissão oficial com o treinador de 69 anos, levantando Malcom nas costas ao fim da partida, sorrindo. O brasileiro marcou o gol que deu a virada para o Al Hilal aos 44 minutos do segundo tempo. Depois de Mitrovic empatar, o Al Hilal abriu o placar com Al Braikan. Mas tomou a virada no segundo tempo, né? Pois a gente fala do Jorge Jesus, lembra logo do torcedor do Flamengo, né, rapaz? Lembra logo do torcedor do Flamengo. Gente, dá um tempinho que a gente volta já para trazermos mais informações para vocês que estão ligados com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Claro, tem Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana, tem também a Série B do Brasileirão. O Peixe venceu a terceira em 3 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, sim, caminhando aí. Será? O Peixe vai só passar pela Série B? Tomara que sim, né, rapaz? Até porque faz parte de a gente tá falando aqui de um gigante do futebol brasileiro, né? Segura aí que eu volto já.